Todos se divertem intensamente na colônia. Uns conversam animadamente, enquanto outros se reúnem em torno das mesas de cartas, criando um ambiente de descontração. Enquanto isso, Florinda caminha pela casa grande em direção a Angélica para avisar que a janta está pronta e pergunta se Angélica algum dia vai parar de trabalhar, ao que Angélica pede para Florinda não a incomodar. Florinda então pede permissão para ir até a colônia e Angélica a autoriza, mas Florinda afirma que voltará logo para que Angélica não permaneça sozinha em casa. Em seguida, Florinda vai até a colônia. Mateu conduz o coach pelas proximidades, enquanto Marco Antônio comenta com Rosana que naquele dia almoçou com Augusto. Rosana logo pergunta onde o cunhado está hospedado, e Marco Antônio explica que ele está hospedado na casa dos pais dela. Marco Antônio menciona que teve uma conversa longa e séria com Augusto e afirma que mais tarde precisará conversar com Rosana sobre o assunto, embora ela permaneça em silêncio, ainda desconfiada. De volta à casa de Janete, ela pergunta se Marco Antônio realmente foi levar dinheiro para a italiana, ao que ele confirma. Janete pergunta se Juliana aceitou o dinheiro e Marco Antônio explica que sim, mas apenas porque ele disse que era para a neta de Janete, ou seja, a filha de Juliana. Ele também ressalta que Juliana continua sendo sua esposa perante a lei, ainda que não vivam mais juntos, o que faz Janete comentar o que se espera ao ouvir de Marco Antônio falar daquela forma. Marco Antônio então aponta que o italiano Mateu é o verdadeiro marido de Rosana, o que faz Janete achar melhor mudar de assunto imediatamente. Marco Antônio concorda que o tema é delicado, mas reforça que naquela noite precisa ter uma conversa muito séria com o sogro. Rosana pergunta se ele realmente irá conversar com o pai dela e insiste para saber qual será o teor da conversa, mas Marco Antônio responde que ela saberá depois. Enquanto isso, Gomecindo conversa com Augusto e admite que Augusto tinha razão em várias coisas que dizia, especialmente sobre a economia do país, afirmando que nem tudo depende exclusivamente do café. Augusto se surpreende e pergunta onde Gomecindo andou para pensar assim, e ele explica que andou conhecendo de perto as indústrias de Francesco Maliano e revela que se tornou sócio de Francesco na casa bancária, esclarecendo que não deseja mais viver dependendo somente do café. Augusto diz que o sogro está certo e comenta que naquele mesmo dia participou de uma reunião de fazendeiros com membros do governo para promover o café, garantindo que Gomecindo fez mal em não comparecer. Mas Gomecindo responde que não gosta de política e afirma que vão acabar gerando empregos à toa, pois não conseguem vender café o suficiente. Ele diz que estão produzindo café demais e Augusto argumenta que a ideia é justamente reduzir a produção para desestimular novos plantios. Gomecindo chama tudo isso de besteira, pois acredita que tudo que existe só existe por causa do café e que se o café quebrar, tudo cairá junto. Augusto diz que justamente por isso eles querem salvar o café, mas Gomecindo afirma que ele está preocupado apenas com sua casa bancária. Mateus chega à pensão e encontra Juliana brincando com a filha. Ele pergunta onde o filho está e Juliana responde que está com a mãe espanhola. Mateu pede para falar com ela, mas Juliana recusa, dizendo que não deseja ouvir nada do que ele tem a dizer, pedindo inclusive que ele vá embora porque não quer mais o quarto. Mateu insiste perguntando por que eles não podem conversar e Juliana diz que simplesmente não quer. Mateu questiona se Juliana tem consciência do que está fazendo e ela assegura que está expulsando Mateu de sua vida. Mateu observa profundamente triste, mas não responde nada. Ele olha para a filha de Juliana e se retira do quarto em silêncio. Assim que fica sozinha, Juliana afirma que vai sofrer muito, mas que Deus a ajudará a esquecer Mateu. Em seguida, faz carinho na filha com ternura, tentando se fortalecer. Marco Antônio caminha até a mansão de Gomecindo, tentando criar coragem para a conversa difícil que precisa ter. Maria e Gomecindo o recebem e Marco Antônio diz que foi até ali para falar seriamente com Gomecindo. Quando Gomecindo pergunta do que se trata, Marco Antônio pede para conversar a sós com ele. Nesse mesmo instante, Mateu desabafa com Amadeu, dizendo que terá que dormir novamente em outro quarto de hóspedes e que jamais viu Juliana daquele jeito. Amadeu comenta que, se Mateu realmente conhecesse Juliana, não teria contado a ela que beijou Rosana e que Rosana foi procurá-lo no escritório. Mateu responde que ama Juliana e que isso está muito claro dentro dele, mas que tudo desandou. De volta à mansão, Gomecindo pergunta por que Maria não pode ouvir a conversa e Marco Antônio afirma que não será nada agradável e por isso prefere poupá-la, mas Maria diz que não quer ser poupada de nada. Marco Antônio então tenta encontrar as palavras certas e Gomecindo o pressiona, dizendo que não pode fazer rodeios. Marco Antônio finalmente diz que não pode mais continuar vivendo com Rosana.
Gomecindo se espanta e Maria também, e pergunta o que está acontecendo. Marco Antônio afirma que Rosana não esqueceu o marido italiano. Gomecindo pergunta onde ele quer chegar, e Marco Antônio diz que Rosana e Mateu têm se encontrado. Maria rebate dizendo que Marco Antônio só está dizendo isso porque Mateu esteve lá outro dia para ver o filho, e lembra que Marco Antônio também tem visto Juliana sempre que vai à pensão ver a filha. Mas Marco Antônio afirma que é verdade, acrescentando que Juliana também está brigada com Mateu justamente pelo mesmo motivo. Rosana ter ido atrás do italiano. Marco Antônio diz que vai levar Rosana de volta para a casa dos pais, da mesma maneira que trouxe da fazenda, e que as explicações deverão ser dadas por Rosana. Maria observa com apreensão e Gomecindo afirma que Marco Antônio não pode levar sua filha de volta daquela maneira abrupta, enquanto Maria diz desconfiar dos reais motivos que levaram Marco Antônio a agir assim. Marco Antônio pede licença para sair e Gomecindo ordena que ele traga Rosana ainda naquela noite. Gomecindo comenta com Maria que Rosana está sendo abandonada pelo marido pela segunda vez, e Maria afirma que tudo isso começou depois que Mateu foi ver o filho. Gomecindo jura que Mateu jamais colocará os pés naquela casa novamente e que, se voltar, ele mesmo se encarregará de eliminá-lo. Marco Antônio chega em casa e diz a Rosana que já conversou com os pais dela. Rosana pergunta o que está acontecendo e Marco Antônio pede para ela arrumar suas coisas porque vai levá-la de volta para a casa dos pais. Rosana fica confusa, diz que não entende e Marco Antônio pede que ela leve apenas o essencial para passar a noite na casa deles, pois o restante ele levará depois. Rosana exige saber o que ele contou aos pais dela, e Marco Antônio responde que apenas disse que ela não conseguiu esquecer o marido italiano e que o resto ela terá que explicar sozinha. Ele menciona o ocorrido, a visita dela a Mateu, e reafirma que estará aguardando no andar de baixo enquanto ela arruma os pertences. Rosana sente o peso de suas escolhas cair sobre ela de forma irreversível. Marco Antônio bebe algo, enquanto Rosana demonstra profunda chateação, recordando com dor as palavras ditas por Marco Antônio, especialmente quando ele afirmou que ela não conseguiu esquecer o marido italiano e que teria de explicar o restante da história diretamente aos pais, o que a faz derramar lágrimas silenciosas. Janete pergunta o que está acontecendo, mas Marco Antônio informa que pretende devolver Rosana aos pais. Janete questiona o motivo, porém Marco Antônio pede que ela não se intrometa, alegando ter todas as razões do mundo para agir desta maneira. Janete comenta que já esperava por isso desde a primeira vez em que ele foi ver a italiana na pensão, mas Marco Antônio afirma que foi ver a filha, ao que Janete reage ironizando, dizendo que essa é uma bela desculpa. Marco Antônio diz estar envenenado demais com as palavras duras de Janete, principalmente após ela comentar que ele estaria rastejando por Juliana. Rosana arruma sua mala em silêncio. Ao descer as escadas, Rosana diz que está pronta. Marco Antônio considera ótimo, mas Rosana dispensa a sua companhia. Janete tenta intervir, afirmando que Rosana não pode sair da casa daquela maneira. Porém, Rosana insiste que está saindo e que irá sozinha. Mas Marco Antônio acaba levando-a à força, deixando Janete inquieta e sem entender inteiramente a situação. Maria comenta com Mariana que esta não deveria ter permitido que Mateu entrasse em casa. Mariana responde que Mateu apenas queria ver o filho e questiona se somente por esse motivo Marco Antônio devolverá a Rosana. Mas Maria diz que não é apenas isso, garantindo que algo errado Rosana fez, embora afirma que não sabe como explicará tudo ao pai. Marco Antônio entrega a Rosana a Gomecindo e logo ela entra. Marco Antônio diz esperar que Gomecindo não guarde rancor, mas Gomecindo afirma que ele deve uma satisfação a respeito de tudo. Ao que Marco Antônio responde que Rosana irá proporcionar essas explicações, despedindo-se. Gomecindo resmunga para si mesmo que talvez Rosana nem durma naquela casa. Rosana afirma a Maria que Marco Antônio nunca foi seu marido. Maria retruca dizendo que Rosana gostava dele e relembra que a viu ir atrás de Marco Antônio no quarto dele na fazenda. Gomecindo surge exigindo ouvir o que Rosana tem a dizer e diz estar esperando. Rosana alega não ter nada para explicar e pergunta se Marco Antônio não explicou. Gomecindo questiona os motivos que levaram Marco Antônio a devolvê-la. Rosana garante que nunca aconteceu nada, enquanto Maria insiste em saber o que Rosana fez. Gomecindo afirma que Marco Antônio disse apenas uma coisa, que Rosana ainda não havia esquecido Mateu. Rosana ainda diz que ama Mateu. Gomecindo exige saber o que aconteceu entre Rosana e Mateu quando ele esteve ali para ver o filho, reforçando que, se Rosana não contar toda a verdade, não precisará sequer desfazer a mala, pois ela não dormirá na casa. Rosana afirma que pode ir imediatamente se essa for a vontade do pai. Maria pede que Rosana não o enfrente desse modo, mas Rosana dispara que Gomecindo se deitou com escravas na fazenda e, portanto, não tem direito de chamá-la de nada. Gomecindo a insulta e ergue a mão para bater, mas Rosana o incentiva a continuar, sendo impedida por Maria.
Gumecindo afirma que ela poderá dormir ali apenas naquela noite e reforça que não deseja vê-la mais no dia seguinte. Rosana diz à mãe que saberá cuidar de sua própria vida. Gumecindo afirma que Rosana só lhe faz passar vergonha, citando o episódio do lençol e lembrando que ela foi deitar com Marco Antônio na fazenda. Marco Antônio declara à mãe que fez exatamente o que qualquer homem de brio faria, mas Janete afirma que Rosana é uma joia, uma criatura linda e filha de um pai milionário. Marco Antônio diz que faltou Rosana amá-lo de verdade, e Janete o questiona se ele próprio chegou a amar Rosana de verdade. Marco Antônio responde que justamente por isso não deplora o que aconteceu e garante não se sentir culpado de nada. Janete tenta continuar a conversa, mas Marco Antônio pergunta se ela sentiria orgulho em ter um filho traído. Janete nega e Marco Antônio afirma que apenas corrigiu o que estava errado desde o início. Ele deseja boa noite à mãe. Janete conclui que Juliana deve estar por trás de tudo. Juliana diz a si mesma que precisa encontrar um rumo para a própria vida e não depender de mais ninguém. Mateus comenta que deveria ter eliminado Marco Antônio quando o encontrou com Juliana, mas reflete que teria arruinado sua vida sem perceber que Toninho ouvia. Mateus pede que Toninho se acomode e afirma que estava apenas falando sozinho como um tolo. Toninho pergunta o que está acontecendo. Mateus diz que sua vida virou de cabeça para baixo por causa de Juliana, que não o quer mais. Toninho tenta tranquilizá-lo, afirmando que isso passa, mas Mateus diz que Juliana está com ódio dele. Toninho menciona o episódio do beijo de Mateus com a ex-mulher. Mateus pergunta como Toninho soube, e Toninho diz que Juliana comentou com Dolores. Mateus admite ter cometido essa besteira, e Toninho reforça que foi o pior erro, foi ele próprio ter contado para Juliana. Toninho em seguida menciona o dinheiro que Marco Antônio havia levado para Juliana. Mateus se interessa e pergunta mais, ao que Toninho afirma ser obrigação do pai sustentar a filha. Mateus bebe atordoado, dizendo que não sabia de nada. Tomado pela fúria, sobe totalmente descontrolado. Toninho fica preocupado. Mateus avança, dizendo que quer o dinheiro que Marco Antônio deu. Juliana esclarece que Marco Antônio não deu dinheiro nenhum para ela, mas para a filha. Mateus afirma que jogará a quantia na cara de Marco Antônio. Juliana diz que ele está bêbado e fora de si. Mateus tenta procurar o dinheiro. Juliana tenta impedir, mas Mateus, descontrolado, acaba empurrando Juliana, que cai da cama assustada, tomada pelo medo diante da atitude violenta do marido.